Boa noite a todos e a todas. Bom, hoje é um dia muitíssimo especial. De início, nós tivemos uma transmissão ao vivo, mas tivemos certos problemas técnicos. Então, a partir deste momento, esse evento passa a ser gravado. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e a Comissão da Mulher Advogada da 57ª Subseção da OAB Guarulhos tem a honra de trazer mulheres importantes da nossa subseção para falar sobre um tema que precisa ser, sim, cada vez mais fomentado, que é a importância da mulher nos espaços de poder. Nós estamos aqui entre advogadas, entre colegas de classe, amigas, mas, acima de tudo, entre mulheres. Então, numa roda de conversa, de uma maneira bastante descontraída, a nossa intenção é trocar as experiências pertinentes a esse tema. Então, nosso intuito é que todas as mulheres sejam celebradas e fortalecidas neste dia. Então, eu quero dar mais uma vez as boas-vindas a todos e todas. Nesse instante, para abrir de maneira muitíssimo especial esse nosso evento, nós vamos veicular aqui um vídeo que é uma mensagem especial da nossa presidente da OAB São Paulo, uma mulher que está quebrando diversos paradigmas e fazendo história na OAB Paulista, a doutora Patrícia Vanzolini. Pode rodar o vídeo. Olá, eu sou a Patrícia Vanzolini, presidente da OAB de São Paulo, e eu estou aqui, ainda que virtualmente, mas estou aqui de alma e coração para desejar um feliz Dia das Mulheres para as advogadas guarulhenses. Olha só, esse dia é tão importante, a gente tem sim que comemorar. Sabe por quê? Porque nós, você que é advogada aí em Guarulhos, você sabe que não é fácil a gente chegar a postos de liderança, não é fácil a gente atuar, não é fácil a gente alcançar o sucesso profissional com todas as dificuldades que nós temos, com a sobrecarga de trabalho muitas vezes em casa, com os filhos que temos aí, que dá conta deles, com todas as atribuições que são colocadas em cima de nós. Então, quando uma mulher chega lá, nós todas chegamos e nós todas temos que comemorar. Eu queria que você sentisse, Cláudia, e que todas as advogadas guarulhenses sentissem que eu tô aí, pertinho de vocês, que nós estamos juntas, que nós estamos de mãos dadas e que nós vamos avançar mais e mais na conquista dos nossos direitos. Porque, afinal de contas, nós não queremos nada demais, né, gente? Nós só queremos o quê? Direitos iguais para nos desenvolver, para alcançar os nossos sonhos, para ter o nosso sucesso profissional. Nada demais. Então é isso. Estamos juntas hoje e sempre. Beijo no coração de vocês. Excelente. Bem, quero fazer menção, né, da ausência da presidente. A ausência da presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da OAB de Guarulhos, doutora Cláudia Paduan, que teve um outro compromisso também, representando a nossa instituição, mas quem sabe até o final do evento também ela chega aqui e nos prestigia. Então, nesse momento, eu gostaria que cada uma de nós aqui se apresentasse, né, falando das suas atribuições hoje também na nossa instituição, mas também trazendo essas competências de caráter familiar. Quem somos nós aqui? Né? Então, começar pela doutora Ivani, nossa querida convidada de honra. Obrigada, querida. É uma honra, efetivamente, estar aqui rodeada de vocês, colegas advogadas, neste Dia Internacional nosso, da mulher. Eu sou advogada há mais de 35 anos e venho numa luta doméstica e profissional constante. A gente não muda isso. A gente sai numa faculdade e sabe que tem que enfrentar o dia a dia do nosso cliente e o dia a dia do nosso lar. Mas é importante estarmos unidas numa missão que eu sempre digo, a advocacia é missão e a instituição é missão também. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e convoco aquelas colegas que venham a nós, não é? E agreguem a este rol de mulheres que gostam de trabalhar e gostam de prestar atenção na melhoria da sociedade. Muito obrigada.
Muito boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa roda de conversa. Agradeço o nosso presidente, o doutor Abner Vidal, pela visibilidade, por estar nos proporcionando essa atividade muito importante na advocacia. E queria dizer que meu nome é Regina Pegoraro, eu sou advogada trabalhista há 35 anos, eu tenho escritório no bairro do Bom Sucesso. Gosto de enfatizar que eu represento a advocacia de bairro, né? A advocacia vem mudando a sua face, a advocacia hoje vem trazendo um novo núcleo, pessoas que estão vindo da periferia, que estão vindo dos bairros, né? Estão fazendo direito, isso é muito importante, estão vindo para a academia, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade e vamos bater um papo hoje. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo evento. Gostaria de parabenizar o doutor Abner Vidal pela abertura que ele proporciona aqui na casa para que mulheres estejam aqui atuando como lideranças. Meu nome é Juliana Botelho, sou mãe, sou esposa, sou filha, sou advogada, talvez a mais jovem advogada daqui dessas lideranças, porque só tenho 5 anos ainda de atuação. Quando entrei nos quadros da Ordem, já comecei a auxiliar a instituição como secretária de uma comissão de introdução, a comissão de introdução à advocacia, e dali eu comecei a tomar gosto pelos trabalhos. Até então nunca tinha atuado de nenhuma frente de liderança. Depois passei a atuar como presidente da Comissão da Jovem Advocacia, presidente da Assistência Judiciária, presidi a Comissão da Mulher Advogada no ano passado. E é uma honra muito grande, um aprendizado muito grande estar na liderança. E a liderança tem várias etapas, né? E a gente vai construindo isso dentro da gente, galgando a cada dia mais. Então, eu também faço aqui esse chamamento para que pessoas, especialmente mulheres, venham tomar, que tenham assentos suficientes para a liderança feminina, tanto aqui na nossa classe, quanto em qualquer espaço que tenha o poder ali determinado. Passar a palavra para minha colega. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Maria do Carmo Roldan, atual conselheira da Seccional São Paulo, mas aqui em Guarulhos, já que é para nos apresentarmos, eu já fiz parte de comissões na década de 90, na época do Dr. Fábio Trombetti, de diversas comissões, e depois fui diretora por 9 anos, 2 vezes tesoureira. Aliás, uma vez eu fui a primeira vez que fui tesoureira foi da única mulher eleita como presidente aqui em Guarulhos, que foi a doutora Joanice Aparecida de Moura Barba. E depois com o doutor Ayrton Trevisan, secretária-geral e novamente tesoureira. E vamos deixar os assuntos do poder para daqui a pouquinho. Mas antes disso, vou fazer a homenagem da Luísa, que está aqui presente nos assistindo, porque como todas aqui estão se apresentando, mas nós temos dupla jornada, e eu digo tripla porque o escritório, a casa, a família, e nós temos aqui a OAB. Então, nós temos tripla jornada. E a Luísa está aqui nos assistindo com o nenezinho no colo. Nenezinho que é neto da nossa tesoureira Regina Pegoraro. Está com quantos meses, Regina? 5 meses. Então, essa é a jornada da mulher advogada aqui presente com o neném no colo. Obrigada. Muito bom. Bom, boa noite. Meu nome é Carolina Carvalho Lemos. Eu sou advogada, também sou mãe de um menino de 13 anos, já adolescente. Então, imaginem só a minha situação. 5 meses dá trabalho, 13 anos também dá. E estou aqui na UAB, nessa gestão, com meu colega Dr. Abner Alves Vidal, com as minhas queridas colegas Verônica e Regina, com outras tantas colegas que já vêm de outras gestões, e a gente aprende todos os dias. E eu acredito que a minha missão aqui é tentar trazer um pouco mais, não só para a advocacia, mas especialmente, acho que a gente vai poder falar sobre esse tema, inovação
e tecnologia para mulheres, que são as mais prejudicadas no mercado de trabalho, justamente em decorrência da tecnologia, que há vários estudos que dizem que a mulher serão as primeiras a ser eliminadas se disputarem com a tecnologia. Então, eu acho que é um grande tema para a gente poder discutir. E obrigada por essa noite. A Fernanda aqui fazendo o cerimonial e com tanta naturalidade. Mamãe, né? Eu acho que a gente tá chutando. A criatividade tem que vir desse jeito, né? Agradeço e espero que hoje a gente tenha bons papos aqui. Vou passar aqui para Valéria. Boa noite a todos e todas. Nem problemas técnicos podem nos calar. Lutamos o tempo todo, né? Bom, meu nome é Valéria, sou advogada e até gostaria de abrir um parênteses, porque não foi a minha primeira opção, isso vai ser relevante ao final, não foi a minha primeira profissão. Sou mãe, a Carol tem um de 13, eu tenho 2, um já de 27. Eu sou novinha, assim, mas já tenho um de 27 e uma de 22. Meus lindos, aliás, um deles já é médico, uma quase médica. Sou esposa de uma pessoa que sabe da importância da mulher estar à frente, de ocupar espaços de poder, que junto luta pela equidade. Sou filha de uma mãe que me ensinou muito, de uma época em que não se falava, talvez ela não saiba da importância e até de vê-la o quanto sofreu, né, de não ter o seu espaço garantido, a sua voz sendo ouvida, me fez estudar mais para o assunto. E é isso, esse é meu objetivo de vida. O objetivo de vida é estudar sempre e poder fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente das mulheres. Mas, acima de tudo, como mãe, eu tentei fazer a diferença não só na vida da minha filha, mas também do meu filho, para ele saber que as mulheres devem ser respeitadas. Eu acho que eu fiz direitinho, viu? É isso, eu gostaria de agradecer de estar aqui na companhia de vocês. Nós viemos aqui para aprender um pouquinho mais. Desejar a todas um feliz Dia das Mulheres, um dia de comemoração, de reflexão. E é isso, vamos refletir juntas. Boa noite a todas, né? É uma alegria muito grande poder participar aqui de uma roda de conversas tão especial, né? Meu nome é Vianney Principato, eu sou advogada há 32 anos na cidade. Sou mãe de um advogado, sou esposa de outro advogado, e na minha casa, assim, a minha vida, o terceiro turno da minha casa é enfrentar os homens da minha vida, que me apoiam, que me protegem e que sempre lutam pela paridade. E é assim que os ensinamentos que nós passamos, eu e meu marido, para que eles possam dar continuidade a essa educação e essa transformação que o mundo vem sofrendo. Do trabalho aqui da nossa instituição, o que eu posso dizer para vocês é que eu sou ex-vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Guarulhos, que é uma área que eu atuo. Eu sou ex-secretária adjunta desta casa, eu sou ex-secretária-geral desta casa, sou ex-vice-presidente desta casa e atual conselheira estadual. E eu espero que a minha experiência, tá? Porque o meu aprendizado ele ainda está por vir, eu estou ainda na jornada, eu estou em aprendizado. E eu espero que esses 32 anos de atuação na área jurídica e mais a experiência que a vida me trouxe, sendo filha de uma mulher que, sem muitos preparos, conseguiu nos colocar numa posição de que nós tínhamos que despertar liderança, que nós tínhamos que lutar, que nós não podíamos usar e colocar a palavra desistir
como meta em nossas vidas. Então, eu espero que neste bate-papo eu consiga passar um pouco dessa experiência e aprender um pouco com a experiência de vocês, para que juntas possamos transformar essa sociedade e possamos ter a comemoração de outros dias internacional da mulher muito mais fortalecido. Então, muito obrigada e parabéns a todas as mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui sentada hoje ao lado de grandes mulheres que inspiram outras mulheres aqui na nossa cidade. Eu sou a Ana Paula Menezes Faustino, sou casada com César, advogado, tenho 2 filhos, a Gabriele de 26 anos e o Santiago de 19 anos, sou advogada na área trabalhista e previdenciário, fui secretária-geral adjunta na gestão 2019-2021, estou conselheira estadual da OAB São Paulo, fui nomeada presidente da Comissão Permanente de Orçamento da OAB São Paulo. Eu gostaria muito hoje de que as mulheres pudessem se inspirar nas nossas histórias. Quando eu falo um pouquinho do que eu faço, e que sou mãe, que tenho marido, que tenho casa, é para que as mulheres não se coloquem limites nunca naquilo que nós podemos fazer. Se nós estamos aqui e nós conseguimos, as mulheres que estão em casa também podem conseguir, as advogadas também podem conseguir. Às vezes, somos nós mesmas que colocamos limites na nossa vida. Mas essa discussão, esse bate-papo hoje, da importância da mulher no espaço de poder, é para que todas nós possamos fazer uma reflexão, que chegou a nossa hora de ocupar os nossos espaços, porque só assim haverá uma justiça para todos e todas. Eu saúdo a todos que nos acompanham nesse momento, homens, mulheres, minhas amigas aqui advogadas, do qual me orgulho muito de estar aqui ladeando e provocando esse bate-papo, que é tão importante. Meu nome é Verônica Magna, que é assim que meu pai sempre me chamou. Eu sou casada com Ivo Avelino, há 33 anos. Temos 3 filhos, Diogo, analista de sistema, Otávio, advogado, e Letícia Magna, né, que é uma engenheira química. E tive assim, a honra de sempre trabalhar, né? Tenho 3 filhos, mas nunca parei de trabalhar. Então, eu me orgulho muito por isso, porque nós mulheres somos fortes, nós mulheres somos capazes. E a gente vai abrindo essas possibilidades de estar aqui partilhando experiências, porque meus senhores e minhas senhoras, aqui, só nessa banca aqui, tem muita advocacia, tem anos de advocacia e tem anos, principalmente, de doação de serviço voluntário. Eu tenho essa missão aqui, eu acredito que seja uma missão de estar aqui desde quando eu sou estudante, né? E tive a honra de participar de diversas comissões nesta casa da advocacia e tive a honra de presenciar muitas coisas e saber efetivamente que nós impactamos pessoas, nós transformamos vidas. E participar disso tudo é uma grande honra para nós enquanto seres humanos que somos. E estamos aqui para aprender. Hoje estou na gestão como secretária adjunta, né, da qual nosso presidente Abner Vidal nos preside. Então, é com muita honra que eu estou aqui e eu mando aquele abraço para o nosso presidente. Muito obrigada pela oportunidade. Excelente. Bom, vou fazer menção, né, da minha pessoa, pode? Precisa, né? Gente, né? Das pessoas. Bem, eu sou Fernanda Baptista. A Juliana falou que ela era mais nova das advogadas. Não.
se existe, né, a jovem advocacia, que é a categoria, né, da introdução à advocacia, o jovem advogado, eu gostaria de criar a advocacia Baby. Não sei se é possível, né? Apesar da gente criar a comissão do OAB Baby também, que a Aurora está a caminho. Mas, além da Aurora que está a caminho, eu sou mamãe de 3 outras crianças, né? Que é o Gustavo, com 15 anos, Gabriela, com 11 anos, e Maria Alice, com 10 anos. Né? Sou casada com um advogado, Dr. Sarquis Diego, meu querido. E, dadas as experiências, né, da vida, no ano passado, eu criei o método Mulher Plena, então é a minha forma de influenciar mulheres, até pelo meu histórico aí há mais de 10 anos, lidando com mulheres. Mas, na advocacia, isso é algo assim bastante recente, né? Então, eu venho advogando aí desde 2019, por osmose um pouquinho antes, a gente começa também já desde o banco da faculdade, então já frequentava a OAB aqui, então, na comissão de inovação, a comissão também da OAB vai à faculdade, mas, nesse tempo, agora nessa gestão de 2022, estou vice-presidente da comissão da mulher advogada. E eu achei muito legal esse desafio vir neste meu momento aqui, né, de finzinho de gestação, assim, do quanto o fato de você ser mulher, como foi dito, não pode te limitar a fazer aquilo que está, né, dentro de você, na tua essência. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui. Como eu falei, estou mediando só essa conversa, porque eu quero mais ouvir tanto quanto todos os espectadores e aqui entre nós, né, nos fortalecer, enfim, aprender bastante dentro desse tema. Então, nós vamos partir de um princípio, que é contextualizar o tema, né? A importância da mulher nos espaços de poder. E, assim, pensando nesse sentido, né, a gente pode pegar tanto o termo espaço de poder quanto poder. E aí eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês entendem, né? Qual é o conceito de vocês sobre poder? Então, vamos lá. Nós já tínhamos falado sobre isso, é um tema realmente muito extenso. Poder, na minha opinião, confundiria muito com a liderança. O problema é que muitas vezes nós temos pessoas com poder que não têm liderança, que a liderança muitas vezes pode ser alguma coisa nata da pessoa. Mas o poder é o lugar onde você está, onde você consegue imprimir alguma vontade sua, programas, enfim. E é uma coisa também que é submetida à regulação. Né? Então, eu até brinco que manda quem pode, obedece quem tem juízo, até a vírgula. Mas eu acho que poder é isso, é o fato de você poder comandar, ainda que mal comandado, mas você vai ter esse poder de comandar, né? Pode ser. Não sei se é a doutora Ivani. Bom, como a própria Maria do Carmo começou a falar de poder, a gente precisaria de vários debates, né? Mas contextualizando, a possibilidade de você estar numa posição em que você possa determinar, criar políticas, pode ser públicas ou dentro de uma esfera privada, fazer a diferença dentro de uma organização. Você ter o comando, digamos assim, né? Você ter o poder, você tem o comando, a gerência de uma determinada situação, né? O controle. Acho que a palavra certa seria ter o comando, né? E ele pode se dar, como falei, tanto numa esfera pública, né? Numa esfera privada, mas você ter a possibilidade, acho que o poder é você ter a possibilidade de fazer, e aí eu vou levar para o lado positivo, que você pode fazer o bem ou pode fazer o mal com o poder, né? Mas o que a gente espera é que você possa fazer algo em prol, pelo bem, né, de alguém. Embora algumas pessoas façam uso do poder como um mero exercício pessoal, né? Aí tem a tirania, e aí por aí a gente vai. Mas eu até tinha comentado, estava lendo, e acho que tem que ler umas 10 vezes para conseguir aprender. Michel Foucault, quando ele fala da microfísica do poder, ele fala do poder em várias dimensões, né? Dentro
não é só o poder do Estado, né? São os micropoderes. E ele deixa uma coisa muito clara: o poder você não exerce somente com tirania. Porque a gente às vezes vem com a ideia de poder como algo impositivo. E eu entendo que não. Bom, eu concordo com o que as minhas colegas disseram, mas eu quero só ressaltar um ponto que eu penso um pouco diferente. Porque eu acho que este poder que nós estamos falando, né, pelo que eu entendo nesta roda, é um poder de liderança, como que nós podemos transformar mais lideranças para que essas lideranças possam vir ao poder. Eu não entendo que o poder seja um cargo de mando, isso eu penso que seja um cargo a ser cumprido dentro de uma empresa. Nem sempre quem tem o cargo, ele tem o poder de mando, ele tem um poder. O poder, como diz o ditado que eu conheço, muitas vezes você tem o reinado, mas não tem a coroa. E ao contrário também acontece. Muitas vezes você tem a coroa, mas não tem o reinado. Né? Então, nem sempre quem está com a coroa é que manda no reinado. Então, eu penso que o poder, esse poder libertador, esse poder que pode incentivar as pessoas, que pode formar liderança, que pode trazer outras pessoas, é aquele onde você pode ser um espelho, que você pode ser um exemplo, que você pode ser um paradigma para aquela pessoa que te assiste, que te acompanha e que acha nas suas atitudes algo que possa fazer com que elas entendam que elas possam mais, que elas tenham como avançar, que elas tenham você como aquele paradigma. Então, é um poder de influência e aquele poder que você tem de dar estrutura para que essa pessoa possa chegar e vir contigo. Né? Eu disse anteriormente que muitas pessoas que estão próximas de mim me deram sempre as mãos para que eu pudesse evoluir nesse sistema de gestão, de estar à frente de uma instituição, de querer a mudança, de querer que uma mulher esteja à frente. Mas isso sempre avançou porque eu sempre tive outras pessoas para me espelhar. E hoje, pode ser que eu espelhe algumas pessoas a fazer isso. Então, eu entendo que o poder está embutido nas ações que uma pessoa faz e que possa espelhar e melhorar a vida de outra pessoa para que ela entenda, tá? Já que todas temos o poder, para que ela entenda que ela é capaz e que ela possa seguir o teu exemplo. Então, eu entendo que o poder está incutido, não no cargo que se ocupa, mas nas atitudes que nós temos perante a sociedade ou perante dentro da nossa própria instituição, dentro do nosso próprio poder judiciário, enfim, dentro daquilo que nós fazemos para os nossos jurisdicionados, para os nossos colegas e para todos. É isso que eu entendo como poder. Posso fomentar aqui o debate, passar para os colegas, não precisa ser... Então, tá. Então, assim, não preciso estar num cargo. Mas aí eu pergunto, será que é possível fazer alguma coisa? Eu não faria mais a diferença estando à frente? Ou será que eu não estou confundindo aí poder com liderança? Que eu até concordo. Aí a gente entra na fala da Maria do Carmo, na história de poder e liderança. Às vezes a pessoa é líder, mas será que não falta... Justamente por ela ser esse líder nato, ela ter a oportunidade de estar à frente, sim, numa posição que ela possa, num espaço, exatamente, que ela possa, de fato, fazer, juntar essa liderança com a possibilidade, porque ela pode, mas pode abstratamente. Eu preciso colocá-la dentro de um espaço. E aí, por isso que a gente fala da ocupação dos espaços. Entendi, Valéria. Muito bem colocado. A liderança, ela é isso, realmente. Quando você ocupa um cargo de gestão, o poder, ele não está ligado a ocupar um cargo de gestão, na minha opinião, de liderança. Porque quantas vezes vocês encontram dentro das empresas um diretor de uma empresa que ele não tem poder para nada, que ele não consegue modificar nada da estrutura da empresa, e lá, muitas vezes, a sua secretária, o seu office boy, o seu administrador, o seu tesoureiro, consegue trazer inusitadas situações de transformação.
Evidente que quem vai assinar esta modificação é quem tem o poder de liderança e de cargo, mas essa competência, este poder que nós estamos falando, não está incutido nesta pessoa que assina, e sim naquele que ativa a sua liderança e se coloca para que as coisas aconteçam, para que as coisas possam ser transformadoras. Então, eu acredito que dentro do contexto desse tema, nós temos lá o poder, temos um espaço para que se exerça este poder, e aí tem também a questão da competência, da habilidade do exercício deste poder, né? Então, como a doutora Maria do Carmo disse, veja, pode ter espaço ali para o poder e a pessoa querer agir de maneira arbitrária, né? Então, existe, sim, uma questão da regulação, a importância. E, assim, antes de nós darmos continuidade aqui, é muito interessante porque, né, na busca, em relação ao conceito, a gente poderia trazer aqui um conceito de Google, né? Mas nós queremos trazer algo mesmo, mais um recorte. E tem a Declaração de Pequim, que nesse ano agora está aí completando 27 anos, e tem uma pesquisa, né, um artigo, que falou sobre os desafios para superar a subrepresentação das mulheres nos espaços de poder, né? E aí nós viemos falando aqui agora em relação ao poder e liderança, se isso se confunde de fato ou não. Eu gostaria até que a doutora Ivani desse novamente a contribuição dela, falando da questão do poder que toda mulher tem, né? E que a partir do momento que existe ali um espaço, é importante que essa mulher se posicione para exercer esse poder. E aí depois a doutora Maria do Carmo contribui com a questão da política partidária, tudo mais. Pois é, minha amiga, eu entendo o poder que nós nascemos com ele. Nós temos o poder e precisamos descobri-lo dentro de nós. E precisamos exercê-lo, porque parece que neste século ainda existe muito a se contribuir da parte feminina. Será que nós fomos tão tolhidas que chegamos ao século XXI e ainda não conseguimos os nossos espaços em igualdade de condições? O porquê disso? O porquê está em quem nos tolhe, ou o poder está em quem não exerce aquilo que está dentro dela? Então, dentro da nossa casa, nós temos o poder, né? Mandamos lá, o marido tem que obedecer. E dentro da nossa atividade, nós vamos para um processo, a gente quer vencer e a gente quer convencer todos. Então, o poder está lá, está dentro, está nato. O segredo é como manifestá-lo e como exercê-lo. E a mulher tem trazido ultimamente muito o tema em discussão. E esse tema tem que ser rebatido e rebatido, porque já chegando a tantos anos de profissão e já tendo passado por tantas situações interessantes e vivido a vida dentro do sistema que vivemos no país, eu me sinto assim um pouco triste de achar por que nós ainda não temos tanto poder se nós podemos tê-lo. Onde está aquilo dentro de mim para que eu o exercite? Então, eu gosto, às vezes, o pessoal, doutor Ivani, eu quero ser como você, às vezes alguém me fala isso, e eu falo, mas eu não preciso ser espelho de ninguém, porque você pode, você consegue, você chega lá. É só você saber que você tem esse poder. Então, eu trago mais o tema, brilhantemente falaram essas colegas que já são estudiosas, né, Valéria, tão bem entende. Eu sou um pouco mais intimista e sou um pouco mais calorosa, assim, de achar, né, eu sou mais coração, você falou bem. Eu sou coração e às vezes eu gosto de inflamar as pessoas, mas eu tenho que trazer mais mulheres para cá. Por que as mulheres estão escondidas? Por que elas não afloram? Por que elas não gritam? Né? Às vezes eu falo uma coisa um pouco piegas, né? Por que não passa batom? Mas não é o batom que importa, é o poder que você se olha no espelho e fala, eu estou bonita e eu posso ir lá e eu faço.
Então, é isso que eu quero sempre transmitir. Então, quando eu venho ao OAB e eu quero ver mulheres compondo e enchendo salas, é que elas se encontrem e se achem, porque está aí o caminho. É só você querer. Pode passar para a doutora Maria do Carmo. Nesse mesmo artigo que eu mencionei, da subrepresentação, diz o seguinte: o retrato brasileiro revela que não chegamos nem aos 20%, quem dirá a 1/4, embora representemos 52,49% do eleitorado, segundo o mais recente levantamento do Tribunal Superior Eleitoral. Comparando os dados, né, com as eleições lá de 94, as mulheres conquistaram cerca de 7% das cadeiras da Câmara dos Deputados e no Senado. Hoje, tem 15% dos assentos. Estamos atrás de países como Afeganistão e Arábia Saudita, levando-se em conta a média global. Elas ocupam 23,5% das cadeiras do parlamento, segundo dados da ONU. Nos municípios, o percentual é ainda mais baixo. Somente 5,5% eram comandados por mulheres lá em 97. Enfim, a gente sabe que, querendo ou não, pode ter tido um acréscimo, decréscimo, não sei, nesses números. Vem crescendo, você acabou de roubar toda a minha fala. Ou ela me assistiu hoje de manhã lá na FIG. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero fazer uma observação. E nós temos aqui a doutora Terezinha, a aluna que não me deixa mentir. Esteve presente em Pequim a doutora Joenice, que foi a única mulher presidente da UAB Guarulhos, acompanhada da sua amiga, doutora Eurides. Então, também a doutora Vianney também não me deixa mentir. Então, é muito interessante, tá? Por curiosidade de você torcer esse tema, e ela esteve lá. Mas voltando à questão dos percentuais, é isso mesmo. Tanto aqui na OAB, falando em política de classe, como na política partidária, nós somos mais de 50% do eleitorado, e a nossa representatividade é isso. Eu peguei um outro número, inclusive um pouquinho mais exato, 15% na Câmara dos Deputados e 14,8% no Senado. Então, nós vamos comparar. E eu hoje de manhã, antes disso, eu não deixei claro de manhã, mas quero deixar agora, não estou pedindo voto para ninguém. Eu estou colocando que é um fato, está na televisão, está em todas as mídias, escritas, faladas, enfim. A única candidata que nós temos, uma única mulher que se apresenta como pré-candidata à presidência da República é a Simone Tebet. E eu pergunto a vocês aqui, mulheres, as que estão presentes aqui e as que estão nos assistindo, quantas de nós pensou em votar na Simone Tebet? Duvido que... Eu acredito que até que ninguém, porque pelo percentual que ela apresenta nas pesquisas. E aí, então nós precisamos começar a refletir. Por que não? Por que não a Simone Tebet ou qualquer outra mulher que venha se apresentar? Então, veja como isso é complicado. Inclusive, nós temos só ela, não temos nenhuma outra. Quantos milhões de habitantes somos nós aqui no Brasil, e uma mulher está se apresentando. Não. Eu acho que nesse governo ia ser difícil, uma mulher difícil, mas vamos deixar isso para lá. Enfim, então a gente precisa começar a pensar nisso, dessa representatividade, que inclusive isso faz parte de nós. Nós, mulheres, não votamos em mulheres? E tanto que nós temos aqui a doutora Patrícia Vanzolini, a primeira presidente da OAB São Paulo em 90 anos de existência da seccional. Então, mas estamos crescendo, estamos conquistando. E este ano eleitoral, eu levantei este tema na FIG em comemoração ao sufrágio feminino, que fez 90 anos, agora dia 24 de fevereiro, que foi instituída pelo Código Eleitoral de 32. Enfim, então a gente vem crescendo. Eu também encontrei na pesquisa que eu fiz um gráfico, e a participação vem crescendo, mas ainda, apesar da legislação que tem cota para mulheres, etc., e participação no fundo de financiamento de campanha, ainda assim o número custa crescer. Inclusive, a gente tem denúncias, né, de que as mulheres, as cotas são as mulheres que se apresentam como candidatas apenas para cumprir
A cota, exatamente, e ainda a denúncia, né, do dinheiro que lhes é destinado, que no fim elas não recebem, são usados para outros fins. Mas vamos, isso é uma luta do dia a dia, eleição é eleição, com certeza. Eu posso falar? Na realidade, eu ouço as colegas aqui dizendo, e eu queria me referir mesmo à importância das cotas de gênero, porque nós vivemos mesmo na sociedade patriarcal. Nós temos um déficit muito grande daquilo que nós somos, e nós somos capazes, enquanto mulheres, daquilo que nos reconhecem, daquela visão que nos é dada. Por quê? Infelizmente, doutora Fernanda, eu digo isso, infelizmente, mas assim, entendo que as políticas afirmativas sejam necessárias. Porque na própria OAB, na nossa casa, e me desculpem, eu estou na minha casa, da qual eu me sinto bem, que eu amo estar aqui, mas foi preciso também implantar a políticas de cotas, para que as mulheres também ocupassem os espaços de poder. Então, concordo com a doutora Ivani, quando ela vem e fala assim, é preciso que as mulheres se reconheçam, né, se despertem, se sintam pertencentes àquilo, se sintam merecedoras daquele espaço. Porque, por um motivo ou por outro, né, nós somos livres para votar em quem nós bem entendemos. Mas esse estudo de que mulher talvez não vote mulher, é também de se refletir esse motivo que leva a mulher não votar numa mulher, não se reconhecer, não fazer com que se sinta pertencente àquele grupo. E digo, merecedora, porque nós merecemos. Hoje eu também falei na FIG que as mulheres, elas nascem já revolucionárias, por toda uma situação que já é nos imposta. Nós temos que nascer já lutando, revolucionando, buscando, se colocando, para que, né, a sociedade nos veja tão capazes quanto os homens. Então, tudo isso é um assunto muito sério. E aqui eu não estou nem lembrando do recorte racial, que se a gente falar de um recorte racial, aí a diferença é brutal, é gritante e, infelizmente, muito preocupante. Então, é isso. A minha contribuição é essa. As cotas raciais estão aí, são políticas afirmativas que nós temos que ter. E nós, mulheres, que recebemos esse benefício, vamos dizer assim, entre aspas, vamos ter que lutar e ocupar esses espaços que estão nos sendo dados, para que a gente chegue, né, naquilo que é desejado, naquilo que é aceito, naquilo que é igualitário, né, naquilo que tanto a gente fala em leis na equidade, né, de gênero e tudo mais. Então, é isso que eu penso. Eu vou passar aqui para quem? Tá ficando grande minha lista aqui. Quanto mais falar, mais eu vou anotar aqui. Então, primeiro o assunto do poder e da liderança, né? Eu acho que primeiro que a gente tem que dar um passo atrás antes da gente começar esse debate. Eu acho que a mulher ela devia passar por um processo radical de autoconhecimento, porque quando a Maria do Carmo fala nós não votamos em mulheres, a realidade é que a gente não tem, muitas vezes, a consciência, a própria mulher não consegue desenvolver o papel dela para ter essa influência que a gente tanto fala aqui, que parece muito fácil, mas não é.
A mulher ela é o tempo todo interrompida na carreira, interrompida no discurso, interrompida nos estudos, porque ela tem que ser multitarefa, e aí também tá um grande perigo da gente dizer que a mulher, eu faço questão de não mais desenvolver esse meu papel multitarefas. O que eu puder delegar, o que eu puder me reservar, eu estou fazendo o papel inverso, porque eu também fui educada, eu vi minha mãe assim, minha mãe é um trator, e eu há pouquíssimo tempo atrás eu era um trator, e eu estou fazendo o caminho inverso, porque eu acho que a gente, sendo um trator, a gente não consegue desenvolver as nossas habilidades. Esse é um ponto. Saúde mental, psicológica, emocional, estudo, carreira, a gente precisa de tempo. Filhos, então eu acho que a gente precisa começar primeiro a reeducarmos, porque eu também fui educada assim, né? E é difícil a gente reverter isso, muito difícil, né? Mas talvez a gente consiga um pouco, pelo menos, né? Essa nova geração, ela já vem, né? Meu filho de 13 anos, já vejo, né, as colegas já diferente, reservando tempo, já tendo, se dedicando mais tempo para o autocuidado, para o estudo, né, para o autoconhecimento. E aí é que tá, a mulher ela não tem tempo de desenvolver essa liderança, ela desenvolve sempre de uma forma precária. Ela sempre desenvolve à margem da grande maioria masculina, né? Então, assim, a força, a coragem que a gente precisa na realidade não é para ser multitarefas, na minha opinião. É para a gente poder encarar essa marginalização que a gente vive e desenvolver as nossas potencialidades e aguentar esses obstáculos para a gente chegar a um ponto onde nós queremos, cada um individualmente queremos chegar. Porque são diversos, são múltiplos. Tem uma psicóloga, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela fala assim que as mulheres, eu até o final eu puxo aqui, as mulheres, os homens aprendem a gostar de muitas coisas e as mulheres aprendem a gostar dos homens. Então tá aí, tem muita coisa nessa fala dela, porque a gente acabou se voltando muito tempo para essa tarefa, servir. O homem ser servido o tempo inteiro. E não é culpa do homem, de fato, né? A gente tem que falar abertamente desses assuntos. Não pode ser um tabu falar disso na OAB. Não pode ser um tabu falar isso nas instituições. A gente precisa falar abertamente para a gente conseguir agregar cada vez mais ideias e que a mulher possa ser liberta, sem julgamentos, de falar sobre esses assuntos, né? Então, por isso que eu acho que... E o poder... Então, a mulher, na verdade, ela é impedida de desenvolver essa liderança de uma forma plena, e o poder mais distante ainda, porque se ela tem a liderança, para ela chegar até o poder, que eu acredito que o poder seja, hoje, na atual sociedade em que a gente vive, o poder não é de um só, não existe mais esse poder. Nessa democracia não deveria, pelo menos, existir. O poder ele hoje é coletivo, e ele deveria ser, pelo menos, vigiado, né? E a mulher, ela, na verdade, ela já é o tempo todo vigiada, mas para ela desenvolver sozinha a liderança, ainda chegar a esse patamar de poder, é muito mais difícil ainda. Então, por isso que eu acho que a gente primeiro teria que desenvolver essas habilidades para a gente conseguir chegar a esse papel de poder. E eu só queria falar aqui de mercado de trabalho, que eu acho que uma colega citou, e eu acho que é um ponto mais difícil ainda para a mulher hoje, que tem que enfrentar o mercado de trabalho, desenvolvendo esse papel múltiplo e sendo meia boca, né, no modo mais simplista de falar, e, de fato, os estudos mostram, né, qualquer pesquisa que a gente pegar no Google, a gente vê que no mercado de trabalho a mulher está sempre desenvolvendo uma função de operação, sempre, né? E quando a gente fala de
liderança, de poder, são pouquíssimas mulheres, né? A gente falou aqui no âmbito da política, mas são pouquíssimas mulheres que conseguem desenvolver e se sustentar. Talvez ela até consiga em algum momento, né, Maria do Carmo, como você falou, de voto, ela consiga em algum momento chegar naquele cargo de poder, mas é muito difícil dela se sustentar porque o tempo todo ela é sabotada. E ela mesma não tem essa consciência, a Valéria fala muito isso, né? A gente, aqui na OAB, a gente falou muito na Comissão da Mulher Advogada, da educação em que a gente precisa desse movimento da igualdade de gênero. Né? A gente, muitas vezes, muitas mulheres que estudam, inclusive, esse assunto, não conseguem identificar esses gaps que vivem no dia a dia. Eu já me peguei e depois eu voltei, eu falei, nossa, eu vivi isso. E aí eu olhei depois casos, né? Eu já vi, até enquanto eu fiz o mestrado, tinha 30 e poucos homens e 3 mulheres, e eu já me peguei sozinha, debatendo um tema em que os homens ali não tinham noção de que ali aquilo estava sendo, né, formado ali um ambiente extremamente machista, assedioso, no debate acadêmico, que existe muito isso. Na academia, no direito, né, que a gente vive um padrão extremamente imposto, a mulher ela é extremamente vigiada, né, no modo como ela fala, na foto que ela tira, e a liberdade que a gente tanto fala aqui. E a gente acaba sendo sempre voltando à nossa caixinha. Então, eu acho que a gente ainda está muito embrionário esse movimento. A gente precisa, de fato, na prática, desenvolver essas habilidades para ter essa coragem de chegar a esse nosso discurso aqui. Porque eu também tenho um discurso e muitas vezes eu não consigo desenvolver na prática o que eu gostaria, o que eu estou discursando. Né? E eu acho que quando a gente enfrenta situações assim, a gente tem que comemorar, falar, puxa, eu consegui falar no meio daqueles tantos homens, no ambiente acadêmico, eu consegui falar o que eu gostaria, e isso já é uma vitória, acho que de cada uma de nós, e no coletivo a gente vai conseguindo tomar essa coragem, né, de grão em grão. Isso. Eu vou complementar um pouquinho aqui do que a Carol falou, dessa mulher multitarefas que nós somos hoje. Eu acredito, como a doutora Ivani, que todas nós temos um poder interior e que nós nascemos assim, com esse poder. E algumas fazem a opção, né, de florear, de crescer, e outras não. Mas eu penso que nós temos medo ainda de assumir, que é o que a doutora Ivani falou, essa multitarefas, porque parece que para ocupar esse espaço de poder, nós temos que sempre correr atrás muito mais daquilo que os homens correm. Parece que nós temos que sempre mostrar alguma coisa a mais, sempre fazer alguma coisa a mais, além das nossas atribuições. Então, às vezes, hoje, eu me vejo em algumas situações assim, como a doutora Ivani falou, de convidar algumas mulheres para participarem da OAB, assim, mas eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho um escritório. Eu achei interessante quando todas nós nos apresentamos, porque todas nós vivemos isso. Né? E não foi um motivo para a gente falar não. Mas só que também, Carol, quando a gente fala o sim, a gente também sofre como mulher. E você sabe do que você está falando e eu sei do que nós estamos falando. Porque nós somos muito mais cobradas, né? Nós sofremos mais, nós temos que cuidar da nossa saúde mental, nós temos que cuidar do nosso corpo. E essa posição de supermulher, às vezes, não faz tão bem para a gente. Então, nós também temos que pensar num certo equilíbrio dessa ocupação de espaço. Porque, às vezes, a gente fala o não, porque nós fomos criadas como as mulheres ainda, e somos vistas assim, que tem que cuidar da casa e cuidar dos filhos, e o a mais é o trabalhar. Parece que ainda nós vivemos uma sociedade como essa. Então, é necessária a desconstrução nossa de mulher, para não virar a super-heroína, e é também, agora, uma necessidade do homem também fazer a desconstrução, né, Carol, que eu acho que a gente também tem que falar desse assunto, que é importante, porque eles também precisam mudar a forma de pensar. E eu tenho um exemplo aqui de uma situação vivida hoje, que eu vou trazer aqui na história. Eu saí hoje cedo, eu tinha compromisso desde as 8 horas da manhã, fiquei o dia inteiro, as minhas companheiras estavam comigo,
e eu deixei o meu filho doente em casa. E eu cheguei a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Porque para uma mãe sair e estar até essa hora deixando um filho doente, o coração fica apertado. Mas quando eu pensei, uma hora, falar assim, eu não sei se eu vou conseguir sair, o meu marido falou, você vai, e eu vou ficar em casa hoje. Então, nós precisamos também colocar nesse espaço masculino e trazer para que eles possam entender as nossas necessidades. E que estar ao lado de uma mulher que trabalha, que está aqui sentada, que faz o trabalho voluntário para a OAB, vai modificar também a vida dos nossos filhos e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, há a necessidade da mudança da mulher, que correu bastante atrás e que precisa ter o equilíbrio, né, pela casa, e a mudança também do lado masculino, de ser o companheiro e entender que existe a igualdade e que nós queremos a igualdade. É isso que nós queremos, poder compartilhar, que vai ficar melhor para todos nós. Complementando aqui o debate, eu gostaria de colocar para os colegas uma experiência vivida por mim. Quando eu vim para o direito, 34 anos atrás, aqui em Guarulhos, havia poucas mulheres. Então, eu quero falar que uma das saídas, a importância da mulher nos espaços de poder, e direito é poder, né? O direito, a advocacia, está no poder jurídico. Eu encontrei a doutora Terezinha Araruna, a quem eu rendo minhas homenagens, querida. Estava advogando, encontrei a doutora Maria do Carmo, encontrei a doutora Vianney, encontrei a doutora Ivani no fórum, e nós nos unimos, porque nós somos pioneiras na cidade de Guarulhos a entrar numa profissão de homem, né, doutora? Era chamado profissão masculina. O que vocês estão fazendo aqui? Era a pergunta que se fazia. Então, o importante, assim, nós resistimos, nós nos unimos, né, doutora? Nós nos respeitávamos e o caminho é esse. Quantas mulheres hoje? A advocacia hoje, as mulheres são maioria na OAB Guarulhos, mais de 50%. E nós começamos, é um orgulho. Nós somos orgulhosas por isso, começamos devagar, não houve contenda, não houve necessidade de atrito, necessidade de guerra. Nós fomos galgando passo a passo o nosso espaço, mas constante. Esse é o segredo. Era devagar, mas foi constante, foi com conhecimento, foi com amizade, sororidade, a palavra. As mulheres se uniam, se respeitavam, né? Não havia mulher puxando o tapete de mulher. Entendeu? E nós conseguimos trazer, abrir caminho para que hoje toda essa geração na OAB seja de mulher. Inclusive, na idade com menos de 35 anos, 60% é mulher. Olha que maravilha. Então, hoje a advocacia já se pode dizer que é feminina. A advocacia no Brasil está caminhando para ser feminina. E, como diz, né, 50% da população é mulher, 50% são os filhos dela. Então, haja poder, né, gente? Então, é importante. É muito importante isso. E a mulher vir para o espaço de poder, eu convido, convoco você, porque senão não vai haver democracia. Nós somos mais que 50% na população, mas somente 15% em espaços de política de poder, então não seremos ouvidas, não estaremos, não há representação, não há democracia. Então, hoje, quando se vê tanta falha na política no Brasil, tanta falha em entrega de serviços públicos, em entrega de projetos, é exatamente a falta das mulheres nos espaços de poder e dentro da política. Agradeço a oportunidade. Posso pontuar? Eu queria pontuar só uma questão. Também passei a manhã com a minha filha no hospital, corri buscar meu filho na escola, embora ele saia sozinho, mas a mãe, que é mãe, ela participa. Fiquei escondida atrás da árvore lá para fazer uma surpresa para ele, né? E ele já está com 15 anos e foi uma alegria. E trabalhei à tarde, estou aqui nesse compromisso porque mulher é comprometida e a gente, quando se compromete com algo, a gente não consegue não entregar.
eu me recordo do ano passado, a mentoria, o projeto de mentoria que a mulher advogada executou, em que a maioria das mulheres, a gente conseguiu extrair uma insegurança muito grande. Então, elas conseguem se enxergar nas lideranças, mas elas não conseguem o caminho, traçar o caminho até a liderança. E isso que o projeto veio propor. E eu também me recordo, a primeira vez que eu participei da liderança da Comissão da Mulher, não me recordo, eu acho que foi em 2018, mais ou menos, eu estava ladeada pela Regina Pegoraro, eu me lembro de uma frase da Terezinha, em que ela falou, cuidado, com as pessoas você pisa em ovos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e depois eu entendi que ela estava se referindo à gestão de pessoas. Muitas vezes, as mulheres têm total competência para desenvolver uma liderança, mas o que as deixa minadas é a falta de gestão de pessoas. Porque quando a gente fala em lideranças na instituição, a gente está falando de um grupo de pessoas. É necessário que a gente consiga caminhar com um grupo. Porque o líder, ele não é aquele que grita. Ele é aquele que senta junto e faz o caminho, o trajeto que tem que ser feito. E aí eu distingo a liderança do poder, porque o poder alguém vai lá e manda. E a liderança já tem que ter um trabalho em grupo, é um time. Né? Então, é muito bacana. E a primeira vez que eu participei de uma comissão, eu falei, gente, eu acho que é loucura eu aceitar esse negócio, porque eu não faço a menor ideia de como que funciona isso. Mas, em contrapartida, eu me coloquei a pensar que se alguém me fez o convite é porque vi em mim o potencial. Falei, vou desenvolver esse negócio aí. Vou correr atrás disso daí. E a gente começa a se espelhar. Eu tenho muito hábito de olhar para as pessoas e ver o que deu certo. Né? É como se fosse uma experiência que a gente pula as pedras sem cair em cima delas ou nelas. E aí eu comecei a olhar as lideranças que hoje eu enxergo como referência e que deram super certo, e isso vira um aprendizado de vida para a gente. Porque todas as vezes que eu participei de cargos de liderança na classe, eu nunca atuei em questões partidárias na classe. Foi um aprendizado singular para mim. E é para tantas outras pessoas, e a gente carrega para a vida. É fora da OAB, excede a instituição. Então, eu acho que quando as mulheres se sentirem inseguras em estarem à frente de algo ou se sentirem inseguras para assumir um compromisso de liderança, é preciso trabalhar esta questão da insegurança, porque capacidade todas têm. E eu discordo da mulher polvo, tento não ser a mulher polvo, que é aquela que faz trocentas coisas ao mesmo tempo. Estou com a Carol aqui nessa, tentando delegar, porque a gente patina muito e não sai do lugar. Então, de repente, qualificar pontos de competência ajuda muito nessa questão da liderança. E a gente tem pessoas fantásticas que só precisam elevar um pouquinho a autoestima, vestir a camisa da segurança para conseguir engrenar nas lideranças aí. Então, fica aí a reflexão. Se tiver medo, vem com medo mesmo. E aprende com quem já passou pelo caminho das pedras. Juliana, você falou tanto e tão bem, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu estou com pressa. Eu não tenho mais tempo, tanto tempo. E eu me lembro que, na minha época, em que eu saí, naquela época do ginásio, que eu fui fazer o colégio, tinha que ser professora. Todas as mulheres tinham que ser professora. E aquilo me incomodava, porque eu não quero ser professora. Eu quero ser mais do que isso, eu quero ser eu. Onde é que eu me encontro aí? Aí fui fazer científico. Né? Fui fazer o científico e cheguei na classe, eram só homens, 31 mulheres e 31 homens e eu de mulher. Eu saí do colégio de freira, imagine, de freira, e fui fazer o científico no estadual. E quando eu sentei na cadeira, senta um colega do meu lado, onde cabia uma só. Então, eu fiquei, assim, abismada, mas aquilo me serviu de lição, sabe? Eu estou com pressa, gente. Cadê essas mulheres que têm poder e que têm liderança e não vêm para cá?
Onde é que elas estão? Por que elas não ocupam os espaços que elas têm que ocupar? Então, eu estou com pressa, Fernanda. Desculpe, mas eu estou com pressa. Excelente. Vejam, se a gente pudesse fazer um compilado aqui, é muito interessante porque está presente nos nossos discursos a importância do posicionamento da mulher. Existe a capacidade da mulher e a competência da mulher que é inerente do gênero, que já está presente em nós, na nossa essência, né? E é muito importante, né? Agora a gente já está caminhando para o final, até pelo adiantado da hora. Nós pensarmos agora aqui, quero que cada uma aqui traga uma pincelada. Algumas já mencionaram sobre isso, vou chamar. Ok. Tá bom. Então eu quero convidar a doutora Cláudia Padua para vir à frente, já que ela já chegou. Deu tempo, porque o evento se estendeu, inclusive. Doutora Regina vai precisar se retirar. Então, assim, mas para nós fecharmos aqui essa roda de conversa, quem dera tivéssemos tido mais tempo, enfim, né? Mas... Mulheres, eu estou com pressa, né? Essa fabulosa mulher sentada aqui ao meu lado, a doutora Cláudia Paduan, ela vinha trabalhar com o bebezinho do lado, ali no bebê conforto, você entendeu? Então é assim que a mulher trabalha, quando ela quer, ela vai e conquista. Aí hoje ela ocupa essa posição de presidência da mulher. Então é isso que nós temos que fazer. Desculpe, mas eu interrompo mesmo. Excelente! E esse é o objetivo desse evento, é encorajar, é inspirar, é falar, vem, se posiciona, se está com medo, aumenta suas capacidades, que esse medo vai diminuir, né? Se precisar, estuda. Fernanda, você vai caminhar, ainda vai ter tempo para a gente falar? Falando em tempo, então, a gente vai ter tempo? Então, eu gostaria que você trouxesse sua contribuição desse livro valioso, até que você trouxe o recorte, faça acontecer. E aí, cada uma, quero pedir para cada uma se prepare para deixar uma mensagem de encorajamento, né? Eu sei que muito já foi falado aqui, mas para que a gente possa fechar mesmo com essa chave de ouro. E dizer justamente desses desafios que a mulher enfrenta, quais seriam os antídotos, né, que nós mesmas mulheres já possuímos e que talvez vocês chegaram na hora lá de desembanhar e falar, não, eu sou uma mulher, eu tenho essa competência X para que vocês pudessem, enfim, galgar, chegar onde chegaram, tá? Pode falar, doutora Valéria. Bom, a gente falou de barreiras internas que a gente tem que vencer, mas nós temos que vencer muitas barreiras externas. E essas barreiras externas, acredito que a gente só vai conseguir quando nós ocuparmos esses espaços. Então, assim, uma coisa, nós precisamos ocupar para que a gente possa, inclusive, legislar em prol das mulheres. Fiquei falando que eu queria falar desse livro. Algumas já leram, que eu comentei com a Fernanda, ela falou que já leu. Gente, eu indico. É uma leitura gostosa, faça acontecer. A Sheryl Sandberg, ela é a diretora de operações do Facebook, foi do Google, e ela traz essa importância e todo o histórico, né? Porque, na verdade, a gente fala de barreiras externas, nós temos anos de desigualdade. Então, quando muitas abordaram que nós queremos igualdade, nós estamos lutando. Se a gente continuar do jeitinho que a gente está, existe estatística que fala que nós vamos levar 135 anos para a gente conseguir atingir a igualdade. Nós não temos tempo, né? Não dá. Por isso que, como disse a Verônica, precisamos pensar em cotas, sim. E como disse a Carol, nós temos que correr atrás para estudar. Né? E esse livro, a Sheryl, ela traz essa abordagem e um ponto que eu queria destacar, quando ela fala da igualdade, ela diz que nós só vamos atingir a igualdade quando nós tivermos 50% das mulheres nos espaços de poder de governo, de empresas, e 50% dos homens na gerência das casas. Porque essa multitarefas não se trata só de ficar, não é só de delegar fora, mas é da casa. Nós assumimos, eu sei que é uma coisa que já vem dessa sociedade patriarcal, que é a responsabilidade pelos serviços da casa da mulher. Não é, eles não estão aqui para nos ajudar. E muitas vezes a gente usa essa fala. Quantas vezes fala, ai, meu marido me ajuda, que ajuda
desculpe, porcaria nenhuma. A tarefa é dos dois, a gente assume como responsabilidade. É aí que tá, não tem que ter a multitarefas que a Carol falou. Mas por que a gente tem remorso, né? De deixar o filho doente? Por que a mãe só que carrega? E muitas vezes o pai liga e fala, você ligou lá? Eu vou falar para vocês que eu corto isso do meu marido. Quando ele fala, você ligou? Eu falo, por quê? O telefone você não tem na agenda, né? Então, é uma luta constante. Aprendeu bastante. Por quê? Porque ele também foi criado. E eu também fui. Então, a gente vem lutando por esses espaços. Falar que o que eu fiz... Gente, eu não fiz muita coisa. O que eu não desisti foi de lutar. Eu abri mão de ocupar muitos espaços de poder. Eu tenho 53 anos, já atuei na advocacia pública, trabalhei numa instituição e, por vezes, me deparei com oportunidades de assumir e eu não queria, sabe por quê? Porque eu ia abrir mão de ter mais tempo com a minha família. Né? Então, assim, fiz errado? Não sei. Quem sou eu? Nem eu. Não, mas será que, no fundo, não era medo? Será que, e uma outra coisa que a Sherry fala no livro, que eu acho interessante, e alguém já abordou aqui, às vezes nós nos sentimos preparadas. E dos homens não se exige preparo. Da mulher se exige realização. Tem que olhar para trás, para a mulher poder assumir um cargo, tem que olhar para trás para saber o que ela fez. E o homem assume do jeito que está e vai buscar atrás. Isso é um fato. Né? E quantas vezes, quando nós tentamos falar, não nos cortam? E a gente não percebe, a gente fala, não existe, eu não sofri preconceito. É mentira. Todas nós sofremos de alguma forma preconceito, mas nós não percebemos. Enquanto a gente não perceber, a gente não vai vencer essa barreira externa. Nós temos que perceber para poder cortar. Quando alguém... Olha, vou voltar a falar, ela traz algumas passagens, por isso que esse livro é uma delícia de ler, porque ela traz passagens de reuniões, e aí você fala, eu já passei por isso, né? Que a mulher, o homem está falando, se a mulher tentar cortar, ele não vai deixar. E quantas vezes sutilmente pega a fala, às vezes a mulher está falando e o homem pega a fala para falar uma bobeira. E você fica assim, mas... Então, como vencer isso? Tem até dicas, né? Como que você vence? Você interrompe quem te interrompeu. Se ele te cortou, corte você também. Né? E há homens que eles agem dessa forma só com mulheres. Eles estão falando, ela cita uma passagem aqui que um homem está dando um discurso lá e fala, e diz que o único jeito de poder pegar a palavra é igualzinho quando eu estou falando, tem que me cortar. Mas se for homem, não deixo, não. Era cortando a pessoa. E aí vários homens começaram a levantar, e o palestrante, tudo bem, acolhia. Aí quando ela falou, também tenho minha contribuição, resolveu falar, ele falou, espere a sua vez. Aí ela ficou assim, mas esperou. Daqui a pouco um outro homem cortou e ele ouviu. Aí quando uma outra mulher foi falar, ele de novo cortou. Aí disse que terminou a reunião, um dos diretores, que era uma reunião com diretores de empresa, chegou para ela e falou, eu percebi. E às vezes a gente não percebe. Algumas coisas são gritantes, igual o tal do Arthur Duval, que é um absurdo, mas tem coisas sutis que a gente não percebe. São sutis. Ou então falam que a gente está com mimimi, né? Quando você fala alguma coisa, nós estamos com mimimi. Mas é isso, eu acredito que eu tive muitas conquistas, inclusive mudar de profissão, como eu falei para vocês. Eu não tive a oportunidade, eu venho de uma família... Estudei, sim, mas tinha que... todos os filhos tiveram oportunidades iguais, desde que eu trabalhasse para pagar a faculdade. Tenho 4 irmãs e um irmão, todo mundo teve que estudar. Aí eu fui estudar, teve que trabalhar para poder estudar, e mais tarde, eu já era casada, tinha filho, eu falei, vou fazer direito. E a gente, é mais difícil? Não é impossível, mas aí entra aquela questão de começar a questionar se eu estou abrindo mão ou não da família para fazer o mestrado, para fazer a pós-graduação, e é isso. Então, vamos nos unir, mulheres, juntas a gente vai conseguir vencer e conquistar esses espaços de poder. Obrigada, Valéria. Você está no meu coração. Eu queria pedir desculpa de não poder estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a contribuição foi valiosa. Eu vim assistindo no caminho, no carro, o que já estava aí do começo da conversa, mas eu vou terminar de assistir.
Então, a gente precisa terminar porque está muito tarde, todo mundo precisa dormir, que amanhã tem que acordar cedo. Uma palavra para você? Então tá bom. Uma palavra? Boa noite. Não, mas eu ia dar a palavra para cada uma para dar um tchauzinho, né? Uma palavrinha final, tá bom? Então vamos lá. Pode começar por você, Vianney. Olha, eu só quero deixar uma mensagem o seguinte. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento de transição, que os nossos filhos, Valéria, eles já são melhores preparados para a questão da equidade, para a questão da paridade, para a questão de gênero. Então, eu acredito que é lógico, nós não vamos ter isso de hoje para amanhã, mas a nossa cultura lá de trás, ela é diferente e a gente sofre apenas duras para a gente conseguir uma transformação. Mas eu vejo essa transformação muito próxima com a criação, a nova geração que está vindo por aí, porque eles têm uma linguagem diferenciada, eles têm uma compreensão diferenciada daquilo que nós vivemos hoje. Então, eu acho que tem tudo para essa sociedade se modificar. Eu fui uma das únicas advogadas mulheres, tá? Na classe sindical. Eram muitos homens, muitos preconceitos, mas os obstáculos foram atravessados. Eu consegui passar por tudo isso com muita dificuldade, mais dificuldade do que um homem sofreria. Mas eu vejo a esperança. Eu quero dizer para vocês, mulheres, que venham, porque tudo está numa transformação. E muito em breve, Ivani, muito em breve, para nós que temos pressa, com essa nova geração que aqui está se apresentando, nós vamos começar a perceber as mudanças na sociedade e as lideranças e os preconceitos ficarem um pouco afastados dessa constância que nós vemos na sociedade hoje. Eu tenho esperança e acho que você, mulher, deveria vir conosco, porque só unidas nós podemos alcançar essa transformação junto com os nossos filhos, junto com aqueles que estão vindo com a cabeça totalmente modificada, com a cabeça totalmente arejada e com todas as alterações aí da tecnologia que tanta Carol fala. Tá bom? Obrigada, um beijo para vocês. Obrigada, Vianney. Ana Paula, para suas considerações finais. Eu acredito nas mudanças, eu acredito nas mulheres. Então vai ficar aqui o meu convite, vou ser bem breve. Venham advogadas, venham fazer parte aqui da nossa subseção da OAB Guarulhos, venham aqui trabalhar, vocês irão aprender muito, vocês irão aprender a trabalhar como advogadas e vocês também vão fazer uma desconstrução para serem melhores como seres humanos. Eu tive essa experiência aqui e por isso eu posso falar, vivendo cada minuto aqui dentro da OAB, fazendo esse voluntariado, estando ao lado de outras mulheres que podem sempre colaborar, cada uma naquele talento que possui. Vocês poderão fazer a diferença, porque eu também tenho pressa. Obrigada, Ana Paula. Doutora Verônica. Bem, hoje pela manhã também falei de sororidade. E a sororidade é isso aqui que nós estamos vendo. São mulheres unidas, né, que têm empatia e respeito umas pelas outras e que lutam por um objetivo em comum. E aí eu provoco a todas, né? E a todos que nos assistem, né? Que história queremos escrever? É esta provocação e esse questionamento que você tem que realmente internalizar para externar aquilo que você quer. E aí eu vou me referir a uma filósofa da atualidade que nós gostamos bastante. Peguei aqui uma frase dela que diz o seguinte: todas essas questões aqui que a gente está discutindo se resumem nisso. A gente luta por uma sociedade em que as mulheres possam ser consideradas pessoas. Muito obrigada a todas. Obrigada, doutora Verônica. Carol? Bom, minha mensagem final, porque eu não me acho capacitada, aliás, não gosto muito de discurso, nem para o meu filho não faço. Eu acho que a gente precisa viver a experiência, né? Acho que vale muito mais, mas talvez seria uma reflexão, né? É de que a gente precisa continuar a
a formar grupos de debates, porque é muito rico essa troca de vivência de uma e outra. A gente só começa a perceber o quanto a gente ainda não está alinhada com esse assunto da igualdade quando a gente encontra outras mulheres ou quando a gente vai para o mundo, né, e se depara aí com desde situações gravíssimas de violência, né, doméstica. Eu vivi na minha família, né, vi violência doméstica, acho que eu já contei para as meninas aqui, e eu sei o quanto é difícil isso, ficam muitos traumas, mas eu acho que o que faz a gente superar muito isso é, de verdade, a gente buscar esses recursos. Primeiro, a Valéria falou que a gente tem as barreiras externas, mas eu acho que a gente criar a nossa armadura é o mais importante para a gente começar a sair, abrir o portão da rua e aí a gente ir para fora e identificar. E aí sim a mulher trabalhar essas questões de educação, ler, estudar o que é o feminismo, sim. Não, a gente não pode lidar o tema do feminismo, a gente não falou, eu acho que nenhuma vez a gente falou esse nome aqui hoje, e a gente tem que quebrar esse preconceito. Não é um movimento político, é uma questão científica. Existem, né, temas de mestrado, né? A Valéria, acho que já está estudando esse tema também. As meninas aqui da Comissão da Mulher Estuda. A gente tem que... Por isso que o fórum é tão importante, para a gente saber que não são temas tabus e que a gente precisa enfrentar e estudar antes de falar: eu não gosto disso, eu não gosto de feminismo, eu não gosto da mulher que levanta bandeiras. Tudo bem se ela levanta bandeira, ela está no viés dela, né? Eu estou no meu viés, eu particularmente não gosto de alguns pontos do feminismo, mas eu apoio sim o movimento. Eu me considero uma mulher feminista pelos desafios que eu já venci, né? E que eu ainda não tenho nada para ensinar. Eu acho que a gente não conseguiu nada ainda. Eu não posso dizer, eu consegui. Não consegui nada ainda. Não consegui. Não, a gente sinceramente, eu não considero a gente como referências para outras mulheres. Eu acho que a gente, na verdade, a gente tem que pegar na mão e girar uma roda, porque as outras que estão ali embaixo, sabe, muito mais coisa, talvez, do viés dela do que a gente. Eu acho que a gente tem que sempre tentar identificar esses gaps, né? Principalmente nesse assunto mulher. E enquanto a gente está aqui nesse papel hoje de liderança, que a gente está aqui com o microfone na mão, eu acho que a gente tem que cada vez mais, é fazer o convite, né? E tentar trazer... abrir os olhos. Eu acho que é isso que a gente pode fazer, abrir os olhos e estimular mais consciência das mulheres e dos homens, da sociedade, de quem está ali no poder público, legislativo, e enfim, eu acho que é isso. Obrigada, Carol. Maria do Carmo? Eu acho que, na verdade, eu acho que todo mundo já disse o que tinha para ser dito. Eu quero encerrar deixando para o público que nos assiste essa reflexão da questão de nós termos mais de 50% do eleitorado, tanto aqui na OAB quanto no eleitorado nacional, enfim. Se nós somos mais de 50%, por que a Simone Tebet não é a primeira colocada nas pesquisas? Porque aí vamos voltar a essa questão, então a mulher não vota, a mulher não, e os homens também. Se nós votamos em homem, por que os homens não podem votar nas mulheres? Enfim, então eu quero deixar esta reflexão, que cada um deite na sua cama hoje, ponha a cabeça no seu travesseiro e pense um pouquinho nisso. Isso é uma forma de mudar também, porque muitas vezes você vê isso e não para pensar. Então eu quero deixar essa reflexão. Precisamos de mais Simones. Agora nós só temos ela, então vamos pensar, por que ninguém pensou ainda em votar nela, né? Então, e agradecer o convite, e quando precisar, estou aqui à disposição. A gente que agradece. Obrigada, Ju. Eu queria deixar uma provocação aqui para que as mulheres possam sair da zona de conforto,
possam buscar trabalhar as suas habilidades, as suas qualificações, possam aprimorar os seus talentos, possam ter uma reflexão e um olhar sensível às barreiras que estão bloqueando elas de se engajarem nas lideranças. Então, eu queria deixar essa reflexão e essa provocação, dizer que aqui entre advogadas, nós temos mais de 30 comissões temáticas que as mulheres podem se engajar em qualquer uma das comissões. O presidente Dr. Abner Vidal é super acessível, ele demonstra sempre uma abertura incrível para as mulheres, não tem barreira, para ele tem paridade. Então é isso, eu gostaria de deixar essa mensagem de que essas mulheres pudessem se encorajar e buscar. Nós temos várias colegas aqui que têm pressas, então a gente, por sororidade, temos pressa em que as mulheres possam se manifestar, possam ser mais participativas e possam trabalhar todas essas questões que, de fato, estão desencorajando-as de seguir em frente e de galgar espaços dos quais elas merecem e precisam estar. Feliz Dia das Mulheres, parabéns à Comissão da Mulher Advogada e um grande beijo a todas vocês que estão aqui me ladeando, queridas e grandes líderes. Obrigada, Ju. Agora, as considerações finais da pessoa mais especial, que para mim é mais que uma mãe, a pessoa que eu amo de paixão, que é inspiração, é espelho, é tudo na minha vida. Obrigada, e que tem pressa. Nos corredores do fórum diziam que ela era minha filha, né? Ela pode não ser filha que nasceu de mim, mas ela é minha filha de coração, né? Ela e o Denis eram considerados como meus filhos. E eu tenho realmente muita pressa. Hoje é Dia Internacional da Mulher e a gente está aqui num bate-papo, numa situação de clamar por vocês, mulheres advogadas dessa nossa cidade que tanto gostamos, muitos nascidos aqui. Eu não sou nascida aqui, mas eu vim casar aqui porque eu queria começar a vida aqui. A gente tem que pensar, tenham pressa, porque ontem eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho mais de 70. A vida é rápida. E se vocês não tiverem pressa de ocupar os seus lugares e os seus espaços, amanhã é tarde demais. Então é hoje. É hoje você deita na sua cama, como ela falou, e pense. Nós temos uma instituição que é uma casa, não é uma casa de meia dúzia de mulheres ou de panelinha, como algumas e alguns dizem. Aqui é uma casa aberta, as portas estão aí para vocês praticarem o direito e praticarem a amizade dentro de uma profissão divina. Porque vivemos a ministrar justiça. E essa justiça está carente aqui nesse país. E nós precisamos dar continuidade àquilo que aprendemos na faculdade. Faculdade de Direito. Né? Vamos praticar o direito. Vamos, mas com pressa, porque está demorando demais. Muito obrigada. Felicidade, colegas. E estejam aqui. Quero ver todo esse tempo que estivemos restritas, superado para que nós nos encontremos mais vezes e nos abracemos mais. Obrigada. Agora eu queria devolver o microfone para a pessoa que eu roubei. A querida Fernanda, que eu queria que também desse uma palavrinha aqui para a gente. Bom, a minha palavrinha é de gratidão, realmente, por essa oportunidade de estar entre vocês. Né, essa missão que foi dada, eu espero de verdade contribuir bastante. Eu creio que essa noite foi uma noite inspiradora. E se eu puder falar algo você, mulher, é importante. E se você é importante, você pode e deve, sim, ocupar o espaço, abraçar a oportunidade que te é dada. Foi dito aqui da questão da autoconfiança.
né? A pouca autoconfiança. Talvez por questões que já tenha sido vivido na vida, né? Sofrido aí alguma frustração, mas nós sempre temos uma energia em nós para romper com isso e fazer coisas novas, né? Se redescobrir. Eu venho me reinventando aí já há mais ou menos uns 2 aninhos, né? Depois de acreditar e ter uma série de convicções ali de 14 anos de uma história na minha vida. E aí hoje eu vejo o quanto é importante, eu até gostei do que a Carol colocou nas redes sociais dela, felicitando as mulheres, porque nós precisamos mesmo ampliar nos nossos horizontes, ampliar o nosso olhar, porque nós somos potenciais incríveis e precisamos colocar isso em prática. Então essa é a mensagem que eu quero deixar, encorajar, né, e felicitar todas nós mulheres. Obrigada. Eu queria encerrar aqui agradecendo a presença de todas vocês. É um carinho imenso, muito embora não tenha estado aqui o tempo todo, mas meu coração estava aqui, junto com vocês. Muito obrigada pela presença. Eu queria falar também que os certificados vão ser entregues após o encerramento da live. E queria agradecer ao nosso presidente imensamente, doutor Abner, que cedeu toda a visibilidade para as mulheres, colocando elas num patamar que deveriam estar, né? No lugar que deveriam estar. Mas a gratidão é de coração. Muito obrigada. Queria agradecer toda a diretoria, mesmo os que não estão aqui presentes. Queria agradecer os funcionários da OAB, a Maiarinha ali linda, a Letícia lá no fundo. Beijinho para todas, que sempre fazem tudo com muito carinho para a gente poder estar aqui, para que as coisas aconteçam, porque sem eles nada aconteceria. E queria agradecer quem está aqui presente pessoalmente e também para quem está ali do lado de trás daquela telinha vendo a gente pela internet. Muito obrigada a todos e uma boa noite.